A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Que alegria, que satisfação mais uma vez poder estar aqui com vocês, para junto nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Depois de uma aula gloriosa que foi a semana passada, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade no crescimento, no conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Deixando aqui já de antemão destacado o tema geral do nosso trimestre. Você acompanha na tela. O tema geral do nosso trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Esse tema tem sido uma bênção, meus amados. O que eu tenho escutado é que vidas estão sendo abençoadas, enriquecidas por meio dos ensinos destes estudos. Amém? Dessa feita nós vamos para a 9ª lição. Você acompanha aí na tela. A 9ª lição tem o título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Esse então é o tema da nossa lição de hoje, queridos. Um tema muito importante, é uma realidade, diga-se de passagem, por isso precisamos conhecer mais e mais, amém? Vamos para os objetivos, você acompanha na tela os objetivos da nossa lição. O primeiro deles é explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados. Segundo, rememorar a natureza da Igreja do Novo Testamento. Terceiro, confirmar a importância e a necessidade da Igreja. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí então está os objetivos da nossa lição. Quero também deixar destacados os tópicos. Você acompanha na tela os tópicos e subtópicos dessa lição, queridos. O primeiro deles é visão e prática do movimento dos desigrejados. O primeiro subtópico é um ensino anti-institucional. Segundo, um ensino anticlerical. O segundo tópico da nossa lição, queridos, é a natureza da igreja neotestamentária. O primeiro tópico desse tópico, queridos, é um organismo. O segundo tópico, queridos, desse tópico é uma organização. O terceiro tópico da nossa lição, queridos, tem como título a importância e a necessidade da igreja. O primeiro tópico desse tópico é a igreja como família de Deus. E o segundo tópico, a igreja como testemunha da salvação. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então está os tópicos e subtópicos da nossa lição. Deixando aqui também para nós, de forma didática, o nosso textual e a nossa verdade prática. Você acompanha na tela, querido, o nosso textual. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso textual, queridos, ele está em Hebreus, capítulo 10, verso 25. Abre aspas, diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns dos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, verso 25. Glórias ao nome do Senhor. Deixando também destacada a nossa verdade prática, acompanhe na tela. A verdade prática diz: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, queridos. Desde já quero pedir a você humildemente que tenha em mãos a sua revista. Isso facilita muito, querido, o seu aprendizado e o seu enriquecimento na aula. A revista, caneta, papel, a sua Bíblia
e assim nós possamos voar no conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. E também pedir humildemente a você que está chegando aqui conosco, que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, queridos. Faça isso. É algo bem simples, basta você clicar no botãozinho aí, pronto, você já se inscreveu. Para você é simples, mas para nós faz muito sentido. Isso traz relevância ao nosso canal. O YouTube ele dá a entender que este conteúdo é importante para as pessoas e não chega somente a você, mas vai alcançando outras pessoas, e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado e vidas vão sendo abençoadas. Então, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, e assim você vai estar nos ajudando com certeza, para que nós possamos ter cada vez mais ânimo, querido, para fazer este trabalho em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá para os pontos aqui da nossa lição, olhando para o texto áureo e olhando aqui para a verdade prática de início, tá bom? Então, quando eu olho para o texto áureo, eu destaco algumas coisas para nós. O texto áureo diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns dos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, quando eu olho para o texto áureo, e o texto áureo diz, não deixando a nossa congregação, eu destaco isso como um conselho do autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, trazendo um conselho para aquela igreja do passado e também que se estende até nós. Como a gente diz que a Bíblia ela é atualizada, é como se essa mensagem estivesse sendo entregue nos dias atuais, nos dias de hoje, bendito seja o nome do Senhor. Visto isso ser uma realidade no nosso meio, pessoas deixando a fé, pessoas abandonando a fé, pessoas deixando de congregar, dizendo que isso não é importante, não vale mais a pena, não está de acordo com a vontade do Senhor. Mas, se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver que é diferente. A própria Escritura está dando um conselho para nós, não deixando a nossa congregação. Olha que conselho glorioso, olha que conselho precioso, e que se distingue, né? Se diferencia daquilo que nós estamos vendo como realidade, e pessoas assim também ensinando. Então, meus amados, nós devemos ir não por aquilo que os homens ensinam, dizem, acham, mas o que está de fato escrito na Bíblia Sagrada, bendito seja o nome do Senhor. Continuando, quando eu olho aqui para o texto áureo, ele continua dizendo, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, bendito seja o nome do Senhor. Então, eu destaco esse como é costume de alguns, dizendo um fato. Ora, enquanto a Bíblia diz, que nós não deveríamos deixar a congregação, o próprio texto diz como é costume de alguns, ou seja, uma realidade. Naquele tempo, pessoas estavam abandonando a igreja, pessoas estavam abandonando o templo, a congregação. Então, é um fato, é uma realidade. Naquele tempo já tinha, já existia, e hoje não é diferente. Por isso nós estamos aqui estudando este tema, diga-se de passagem, relevante. Então, olha como o texto dá-nos a entender esta realidade, esse fato de pessoas que estavam abandonando a congregação. Continuando, o texto diz assim, admoestando-nos uns dos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Quando eu olho para essa parte final do texto, eu destaco o templo, ou seja, lugar onde há admoestação, porque o texto diz, admoestando-nos uns dos outros, e tanto mais quanto vedes que aquele dia vai se aproximando. Então, na congregação há o quê? A admoestação, a ensino, a orientação,
há avisos, há ordenanças, há mandamentos. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa que eu destaco ainda nessa parte final do texto é conforme eu escrevi aqui, que diz: quanto mais Jesus se aproxima, mais devemos estar no lugar da admoestação, porque o texto diz: tanto mais quanto vedes que se aproxima, vai se aproximando aquele dia. Então, quanto mais próximo a vinda de Cristo, mais na igreja nós devemos estar, mais próximo dos irmãos nós devemos estar, mais congregados nós devemos estar, porque ao fazer isso nós estamos indo para o lugar da admoestação, do ensino, como diz aqui esse texto. Agora note, queridos, que nós estamos vivendo, na verdade, é o inverso da coisa. Nós passamos por um período aí de uma pandemia, dessa doença que veio e assolou o mundo. Eu tenho certeza absoluta, queridos, eu tenho certeza absoluta que o sentimento que eu tive foi o sentimento da maioria dos cristãos, que achava que quando a pandemia passasse, as igrejas estariam lotadas, as igrejas iriam se encher, porque as pessoas estavam mais quebrantadas, mais sensíveis, estavam temerosas e assim iriam buscar mais a Deus. Mas não foi o que aconteceu. Houve algo reverso. Na verdade, as pessoas, muitos deixaram até mesmo de ir à igreja. E isso é um reflexo, queridos. Isso é um reflexo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, isso é um sinal que indica que Jesus ele está voltando, a apostasia, o abandono da fé. E isso nós devemos saber que é uma realidade, mas uma realidade que devemos ir contrário a ela. Enquanto a Bíblia está apontando para uma realidade de apostasia, nós devemos seguir este caminho aqui, de estar mais congregado, de ir mais para a casa do Senhor, para o lugar da admoestação. Veja que o texto é bem enfático e diz: admoestando-nos uns dos outros, tanto uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia do Senhor. Então, quanto mais o tempo da vinda de Cristo se aproxima, mais nós devemos admoestar-nos uns aos outros e estar aonde? No lugar da admoestação, na casa do Senhor. Amém? Vamos aqui para a verdade prática e destacar algumas coisas dentro da verdade prática. Deixando aqui, meus amados, um conceito para nós. O que seria o conceito de desigrejado? É um movimento de pessoas que não somente deixam de frequentar os templos, como também desestimulam outros. Se alguém lhe pediu um conceito do que seriam os desigrejados, ou se você mesmo não tinha essa noção do que são os desigrejados, aqui está um conceito bem simples. Um movimento de pessoas que não somente deixam de frequentar os templos, como também desestimulam os outros. Uma coisa é a pessoa não frequentar, não ir, não querer ir mais à congregação, ao templo. E outra coisa é ele desestimular pessoas de também estar lá. Então é isso que está acontecendo. Esta é a marca, a característica desse grupo. Eles se desestimulam em ir para a casa do Senhor, mas também trabalham a todo vapor, desestimulando outras pessoas de estarem na casa do Senhor. Então esse é o conceito do movimento desigrejado. Amém? Então vamos lá para a verdade prática que diz: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio. Olha só, esse movimento deve ser considerado como um desvio da verdadeira espiritualidade, ou seja, desvio do padrão, desvio daquilo que é aceito por Cristo, por Deus, que é ordenado por Deus. Continuando, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Lendo novamente, diz: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja.
Então, como lições passadas, eu disse que se tem o verdadeiro, se tem o verdadeiro, surgirá o falso. Então tem a verdadeira espiritualidade e a falsa espiritualidade, a verdadeira igreja e a falsa igreja. E esses desigrejados, ou esse movimento, surge da falsa espiritualidade e da falsa igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, enquanto os desigrejados eles querem se afastar, eles querem se isolar, eles não querem estar perto, eu destaco algo aqui dizendo assim: o evangelho, o verdadeiro, o genuíno, ele aproxima. Então, o propósito do evangelho, dentre tantos, queridos, é aproximar, é fazer com que as pessoas que estavam longe se aproximem. Até então, o evangelho é fazer com que o homem que estava longe de Deus se aproxime de Deus. E os homens que estavam distantes uns dos outros se aproximem uns dos outros, com o objetivo de quê? De adorar ao seu Criador. Então veja, o evangelho, diferentemente do pensamento, da ideia dos desigrejados que é afastar, porque essa é a ideia deles, estarem longe, isolados uns dos outros. Mas o evangelho, ele faz aproximar, como eu escrevi aqui. Quem quer espalhar é Satanás. Satanás é que espalha. Satanás é que gosta de ver o homem isolado. Eu gosto sempre de ir por este caminho, entendendo assim, queridos. A Bíblia nos compara com ovelhas. Se você for estudar um pouco a respeito da ovelha, você vai perceber que ela só anda em bando. Elas andam juntinhas, próximas umas das outras. Na maioria das vezes, e isso eu já conversei com alguém que realmente cria ou já criou ovelhas. Quando ela se afasta do bando, é porque ela está doente. E segundo a explicação desse criador ali de ovelhas, se o criador não for buscar ela, ela morre lá, no canto. Onde quer que ela esteja, mas ela morre lá, ela não vem mais para o meio dos outros. Olhando para isso, nós tiramos muitas lições, queridos. Que geralmente as pessoas, quando se afastam da casa do Senhor, é porque não estão se sentindo bem. Alguma coisa está ali atormentando aquela pessoa. Pecado oculto, possivelmente. Raiz de amargura. Não consegue conviver com outras pessoas. Tudo isso. E precisa ser tratado. Porque de igual modo como a ovelha que se afasta, e se o pastor não fosse buscar, ela morreria, assim também as pessoas morrem espiritualmente. E outra, queridos, olhando ainda para a questão da ovelha. A ovelha, quando ela se afasta do bando, ela fica vulnerável ao ataque do predador. De igual modo, o homem ou a mulher que se diz ser crente, que se afasta da congregação, fica ali vulnerável ao ataque do adversário, fica sem proteção, fica sem apoio e é muito mais suscetível de cair, de ser atingido se ele estivesse junto. Então, o Evangelho une as pessoas. Quem quer afastar as pessoas é Satanás. Bendito seja o nome do Senhor. Estudando um pouco mais a respeito desse movimento, meus amados, eu destaquei aqui três situações para nós, que é o que eu chamei de argumento dos desigrejados. Eles têm os seus argumentos para poder caminhar nessa estrada do desvio, do distanciar-se da congregação. O primeiro deles é que Jesus não mandou construir templos. Então, já que eles não querem estar na igreja, no templo, reunido com os irmãos, eles vão se cercar de justificativas. E um dos primeiros deles é esse. Parece bobo, mas é como eles fazem, queridos. Eles dizem que Deus não mandou construir templos. Deus não deixou ali registrado, olha, façam templos, construam templos.
Esse é o argumento que eles se utilizam. Agora, como nós vamos nos defender disso? Ora, eu sei que Deus não mandou construir templos, mas também não proibiu. Você não vê a Bíblia de maneira nenhuma proibindo a sua igreja de construir templos. Então veja só como é superficial, queridos, como é raso essa justificativa dos desigrejados para deixarem de irem à casa do Senhor. Como que Jesus não deu a ordem para construir templos, mas também não proibiu. O segundo argumento que eles utilizam é esse, e talvez seja até o mais convincente. O segundo argumento que eles se utilizam aqui, queridos, além dessa de dizer que Deus não ordenou, não pediu que fosse construído templos, o segundo argumento, eles vão dizer que nós somos o templo. Eles pegam aquela passagem de Paulo, que diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então eles dizem, ora, nós somos o templo do Espírito, não precisamos estar em templo. Até mesmo o texto diz que Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens, não é isso que o texto diz? E parece convincente, meus amados, parece convincente, mas de igual modo, quando eles tentam se justificar de que a Bíblia ou Deus não pediu para construir templos, quando Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo, eu sei que isso está lá, mas eu não posso colocar no texto, inserir no texto o entendimento de que, se nós somos o templo, então não precisa estar no templo. Isso já é coisa deles. É aquilo que nós chamamos de exegese, É a pessoa colocar no texto aquilo que ele quer que o texto diga. Então, quando o texto diz que nós somos o templo do Espírito Santo, não está dizendo que nós não devemos congregar. Então, olha só um texto que até contraria essa lógica deles, meus amados. Confira comigo em 1 Coríntios capítulo 14, o verso é o 26. O verso é o 26. Olha como esse texto é tão claro. E diz assim: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês o quê? Se reunirem. Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem o quê? Salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para o quê? Para a edificação da igreja. Igreja, nesse caso, as pessoas. Não o templo, mas as pessoas. Então elas se reúnem, compartilham dos dons que Deus tem dado a cada um, e nesse compartilhar dos dons, a igreja, as pessoas que estão o quê? Não espalhadas, estão reunidas, cresçam na graça e no conhecimento. Então note, irmãos, que até mesmo o segundo argumento que eles se utilizam cai por terra, Quando ele diz que nós somos o templo, sim, amém, somos o templo, mas o texto não está dizendo, não está nos proibindo de construir templos. Até mesmo esse texto está dizendo da necessidade do povo se reunir e da realidade do povo de Deus, que é estar reunidos para compartilhar dos dons e essa igreja crescer. Como é que vai crescer a igreja, meus amados irmãos? Espalhados. Como eu vou exercer o dom, praticar o dom, a habilidade que Deus nos deu, se eu estou longe dos meus irmãos? Não faz sentido isso, queridos. E nós vamos ver muito mais aqui passagens bíblicas que vão contrário àquilo que os desigrejados pregam. Amém, queridos? Então vamos lá, ainda aqui, na verdade prática, eu destaco a terceira situação que diz assim: qual o sonho de alguém que mora em um país que não pode adorar a Deus livremente? Então imagine comigo a seguinte situação: você está num país e esse país é proibido ser crente, cristão, adorar a Deus, mas
De algum modo a fé chegou em você. Hoje você crê em Jesus, adora ao Senhor, mas não pode estar numa casa, numa congregação, mas aceitou o Senhor, a palavra chegou até você. Naturalmente, você vai sentir a necessidade de estar congregado com alguém, de estar junto com alguém. Então imagine se essa pessoa que é proibida de adorar o Senhor livremente, ele sai desse país. Qual será a primeira atitude dessa pessoa, queridos? Eu posso até adiantar para você. É correr para uma igreja, para estar reunido com os irmãos. Uma coisa é nós estarmos num país que nos dá liberdade de nos congregar. E uma coisa é nós estarmos em um país que não podemos estar congregados, senão a coisa fica ruim, somos perseguidos. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus, ele sabe muito bem separar essas coisas, queridos. Deus sabe que aquela pessoa só não está reunida com os seus irmãos por questões de um governo que proíbe. Mas aqui no nosso, que temos toda a liberdade graças ao nosso bom Deus, por que nos restringir? Por que evitar de estar com os irmãos? É uma estratégia do adversário, queridos. É uma estratégia de Satanás. E precisamos abrir os olhos em relação a isso, para não sermos enganados, queridos, enganados. Porque, querendo ou não, a nossa natureza, ela não tem prazer nas coisas de Deus. Ela não se alegra. A nossa natureza humana caída, ela não tem interesse pelas coisas de Deus. Ir até uma igreja, ter sede, fome de Deus, de querer conhecer mais, queridos, é algo contrário à nossa natureza. Por isso que exige uma ação do Espírito Santo para que isso aconteça. Amém? Vamos continuar aqui, indo para a nossa introdução. A introdução diz da seguinte maneira, queridos. Nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso diz que não possui hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir. Diz ser o legítimo modelo da igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas ou desvio do modelo original mostrado no Novo Testamento. Nessa lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças, ou seja, naquilo que ele crê, naquilo que ele acredita e a forma como ele pratica. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. Bendito seja o nome do Senhor. Então note, agora há pouco eu dei um conceito. Aqui nós temos outra característica desse grupo, e eu leio para os irmãos para ficar bem fixado, que diz assim: esse grupo religioso diz que não possui hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possam se reunir. Diz ser o legítimo modelo da igreja do Novo Testamento. Então veja, eu disse aos irmãos de um conceito bem simples que os desigrejados é um movimento de pessoas que não querem congregar, não querem estar junto, não querem estar em uma igreja, um templo, né?
e ainda também desencoraja outras pessoas. Aqui a nossa lição na introdução está dizendo que eles são pessoas que são aversas a construções, a templos, a tudo aquilo que se relaciona à estrutura. Eles são aversos à estrutura. E ainda se justificam dizendo que estão refletindo a igreja primitiva, a igreja do passado. Agora, vamos viajar um pouco ou ir ao passado novamente, né? Ir ao passado novamente. Como eu coloquei aqui, essa observação. Os cristãos primitivos se reuniam nas casas e viviam em perseguições. Cada realidade é uma realidade. Eu disse para os irmãos, trazendo uma ilustração de alguém que conheceu a fé em Cristo, mas não pode estar reunido devido a algumas leis. Essa realidade é bem parecida com a igreja primitiva. Quem aceitava Cristo, como diz um pastor amigo nosso, era assinar a sentença de morte. É saber que iria ser maltratado, é saber que iria ser perseguido, é saber que iria ser morto. Era essa condição, era essa realidade para aqueles que aceitavam a fé em Jesus Cristo. Então, a igreja ela vivia esta realidade. Aqueles que eram agregados à fé viviam esta realidade de perseguição, de afronta, de morte. É por isso que eles não tinham um local fixo, um templo como nós temos hoje. Então dizer que os desigrejados é que são a verdadeira igreja porque refletem a igreja do passado, eu pergunto, cadê essas mesmas características que a igreja vivia no passado? Perseguição, morte, maltrato, afrontas. Não tem. Então, não podemos colocar em igualdade essas situações porque não existe. Não é respaldo, não é suficiente, né? Pelas circunstâncias serem distintas, meus amados. Então essa é a realidade da igreja. Eles se reuniam nas casas, mas porque eles viviam também em perseguição. A qualquer momento alguém poderia ali aparecer e matar todos eles. Por isso que eles não tinham um tempo fixo. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, a lição também diz aqui, nessa lição procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso. Para que eu faço uma pergunta? Para que nós precisamos entender? Para que nós precisamos compreender esse fenômeno, esse movimento? Como eu coloquei aqui, para combater, para ir de encontro. Então tem duas situações do porquê para conhecer este movimento. Para combater, para ir, para confrontar e também para se defender, queridos. Porque querendo ou não, a proposta que eles trazem, ela agrada muito a nossa carne. Como eu falei ainda agora há pouco, a nossa natureza não deseja Deus, queridos. Não deseja Deus. A nossa natureza caída, pecaminosa, corrompida, não deseja Deus. Ora, se vem alguma coisa que apresenta algo que vai satisfazer a minha carne, eu vou, com certeza eu vou. Mas não é correto, não é certo abandonar a fé, abandonar a Deus, a igreja, a congregação, visto que nós temos tanta liberdade. Então, para que conhecer esse movimento? Para combater, para confrontar e ao mesmo tempo se defender. Não é certo, queridos, e nós vamos ver até o final dessa lição, não é certo essa atitude dos desigrejados. Amém? Vamos para o primeiro tópico da nossa lição. E o tópico diz: visão e prática do movimento dos desigrejados. O primeiro subtópico é um ensino anti-institucional. A leitura diz: os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Olha só como eles são sutis, meus amados.
Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Para eles, ou seja, para os desigrejados, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações desse cristianismo apóstata. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou um café da esquina, quando dois desigrejados se encontram. É evidente que a igreja existe fora da estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se dá por razões contextuais. Foi aquela que eu falei, que a igreja primitiva vivia debaixo de perseguição. Por isso que eles não se congregavam como nós se congregamos hoje. Continuando, estavam debaixo de perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Eles não tinham recurso. Além da questão da perseguição, tinha a questão do recurso, que quase não tinha, queridos. Continuando, naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Como eu disse, Deus ele sabe muito bem dividir as coisas, queridos. Continuando, contudo, não há na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casa de oração. Como eu tinha falado ainda agora há pouco, quando eles se justificam dizendo que a Bíblia não ordena construir templo, mas nós também não vemos a Bíblia se opondo a isso. Continuando, se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor, que mal há nisso? Qual é o mal que há a igreja construir um templo para se reunir e o objetivo é adorar ao Senhor? Que mal há nisso? Mas os desigrejados veem mal nisso. Por isso nós dizemos, queridos, que isso é da parte do adversário e não da parte de Deus. Então veja só, pegando aqui alguns pontos da leitura que eu fiz. A leitura diz aqui, dentro do que eu li, assim: é evidente que a igreja existe fora da estrutura física e arquitetônica, bendito seja o nome do Senhor. Não estamos aqui ludibriando ninguém. O nosso intuito, ao trazer esse estudo, não é enganar as pessoas. Dizer que não existe igreja sem um templo. Não. Existe sim. Existe igreja a parte de um templo. Existe. Isso é real, isso é evidente. É aquilo que nós chamamos de igreja universal e invisível. Em todo canto tem uma igreja. Mas a pergunta é sempre essa: mas o fato de ter uma igreja que independe de um templo, é proibido se construir o templo? Não, porque esse templo vai fazer com que esta igreja ela se congregue ali e adore ao Senhor. É a adoração congregacional, o povo de Deus reunido. Quando nós vamos para o Velho Testamento, não havia as festas estipuladas por Deus. Existiam as festas e as pessoas vinham de longe o quê? Para sacrificar, para adorar a Deus, para buscar a face do Senhor Jesus Cristo, ali como um povo congregado, unido. Então, o primeiro destaque que eu faço é: não podemos ser levianos, porque a igreja existe a despeito da existência de um templo. Por mais que não existisse um templo, mas a igreja ela existe, universal e invisível.
Mas mesmo essa realidade da igreja universal e invisível, isso não anula o fato, né, de ser construído templos, como eles querem assim colocar. Aqui, ainda na revista, ela continua dizendo assim, naquele contexto, no contexto da igreja primitiva, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Contudo, não há na Bíblia o que deponha contra o uso de templos ou casa de oração. O que eu coloquei aqui como destaque é: aqui está o X da questão, né? A Bíblia em momento nenhum proíbe a construção de templos, em momento nenhum. Outra observação que eu coloquei aqui com relação à estrutura organizacional, porque eles olham para o passado e tentam colocar na igreja aquilo que não tinha. Eles dizem que não tinha templo, não tinha uma organização. A igreja não era organizada. Além de não ter a estrutura arquitetônica, a igreja não era organizada, não era hierarquizada. Mas é loucura, queridos, da cabeça deles, é loucura. Veja o que está em Atos, no capítulo 15, verso 13. Atos, capítulo 15, verso 13, diz assim, ó. Atos, capítulo 15, versículo 13. Glórias ao nome do Senhor. Capítulo 15, versículo 13, diz assim: quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. O que é isso? Eles estavam num concílio. Chegaram alguns apóstolos querendo alguma informação do que os gentios deveriam ou não deveriam fazer. Depois deles entrarem no consenso, o líder, Tiago, ele vem e traz a palavra. Esse é um texto que mostra que a igreja, sim, ela era organizada. Ela tinha, sim, a organização, bendito seja o nome do Senhor. Ela tinha uma estrutura hierarquizada. Nós vamos ali também no livro dos apóstolos, quando os apóstolos estavam ali nas suas atividades, né? As mulheres dos gentios estavam sendo negligenciados em relação à partilha dos alimentos, as viúvas, né, estavam sendo negligenciadas. Chegaram até os apóstolos, contaram a sua causa, e naquele momento os apóstolos separaram os diáconos para cuidar dessa particularidade da distribuição de alimento para as viúvas, enquanto os outros apóstolos iriam se dedicar ao quê? Ao estudo da palavra e à oração. Veja que existe ali a igreja se organizando, meus amados. Está muito claro, está muito simples, só não vê quem não quer enxergar. Amém? Ainda que nesse tópico, quando diz assim: se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor, que mal há nisso? Eu coloquei aqui: difícil será adorar a Deus em qualquer lugar, porque na mentalidade do desigrejado, já que não é cabível construir templos para adorar o Senhor, você adora o Senhor em qualquer lugar, numa cafeteria, numa praça pública, numa academia. É assim que eles pensam: em qualquer lugar se reuniu dos crentes, ali você pode adorar ao Senhor. Mas é como eu coloquei aqui: imagine, queridos, imagine se dá para prestar a Deus um culto digno num ambiente de zoada, de barulho, de televisão ligada, de gente conversando, gente negociando, talvez gente fumando, talvez gente bebendo. Me diga se é possível uma realidade dessa, irmãos. Não dá. É algo distante, não tem concentração, não tem introspecção. Não dá para adorar a Deus num ambiente desse. Por isso, há essa necessidade, né, do povo estar recluso, afastado da realidade deste mundo para adorar o Senhor. Quando Jesus ele iria orar, ele ia para onde? Ele ia para o monte. Ele se distanciava da zoada, do barulho, do meio do convívio das pessoas, para o quê? Para buscar a face do Senhor Jesus Cristo, buscar a tranquilidade. E
Essa tranquilidade nós encontramos dentro de um templo. Está longe do barulho, da negociação. Então veja, queridos, cai por terra todos os argumentos dos desigrejados. Continuando, o segundo tópico desse tópico diz assim, o segundo subtópico desse tópico, um ensino anticlerical. O primeiro é o ensino anti-institucional. O segundo é o ensino anticlerical, ou seja, contrário. Continuando, a leitura diz: se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Eles são aversos à construção, templo físico, e são contra toda a forma de estrutura organizacional e hierarquia. Continuando aqui a leitura, isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos, pastores. Acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma, e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Aqui está o X da questão. Existe, na verdade, queridos, um porquê dessa existência desse grupo. E a lição destacou muito bem. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo da liderança alguma. De liderança alguma. Esse é um dos porquês que essas pessoas vêm com esse entendimento de que não necessita estarem congregados num templo para adorar ao Senhor. Qual o motivo? É esse aqui. Mas eles vão esconder de tudo para que as pessoas não saibam o porquê. Mas esse aqui é o porquê. Na verdade, eles não querem estar se submetidos a liderança nenhuma. E o argumento deles é esse, que não existia uma estrutura hierárquica na igreja. Mas veja só o que diz Efésios capítulo 4, verso 11 e 14. Efésios capítulo 4, versículo 11 e o 14. Olha o que diz, queridos. E de maneira clara, a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, 11 ao 14. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim, o propósito, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá nem para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, estar congregado é ser ensinado para aprender exatamente isso, ou ser contrário a isso que os desigrejados estão querendo impor, meus amados. Homens que induzem ao erro. Então, note que sai do estágio de uma criança espiritualmente, e conforme ele vai sendo instruído por esses homens que o apóstolo Paulo destacou aqui, os irmãos vão crescendo no conhecimento, vão se tornando homens maduros, mulheres maduras espiritualmente falando, né? E tem firmeza espiritual, bendito seja o nome do Senhor. Então, como é que eles dizem que na igreja do passado não tinha hierarquia? É o que mais nós vamos ver, queridos. É o que mais nós vamos ver, a hierarquia dentro da igreja de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui um destaque dizendo assim: se eles estão certos, qual o sentido de ordenação desses obreiros? Se os desigrejados dizem que não tinha hierarquia, qual o propósito de Deus ter destacado esses homens?
É porque Deus é organizado, queridos. Deus organizou a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui, ainda destacando para nós, é que eles não aceitam, né? Eles não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acreditam que agindo assim estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, o sentimento que leva essas pessoas a serem assim, desigrejados, não querem mais estar debaixo de uma liderança, não querem se submeter, eles querem ser líderes, eles querem ser os cabeças, eles querem levar a coisa por si só. A pergunta que eu faço com base nisso é: você conhece alguém com esse intuito? Você conhece alguém com esse mesmo pensamento ou sentimento? Satanás. A Bíblia diz que Satanás, não querendo se submeter mais às ordens de Deus e querendo ser igual a Deus, se rebela. Então, esse mesmo sentimento que tinha no coração de Satanás é o que há no coração dessas pessoas, queridos. Não querem se submeter à vontade do seu semelhante ou daqueles a quem Deus escolheu para ser líderes do seu povo. Agora veja, queridos, se nós formos olhar, desde do Velho Testamento, nós já vemos o que? Deus destacando líderes como Josué, José, Daniel, Moisés e tantos outros, ali Davi, tantos outros, queridos. Deus destacando líderes. Chega no Novo Testamento, nós temos Pedro, nós temos os apóstolos, nós temos o apóstolo Paulo. Chega na igreja, nos pais da igreja, nós temos diversos homens que foram líderes, que conduziram o povo. Agora vem essa mentalidade de que tudo isso vai ser desfeito e não precisa mais, estava tudo errado. Que é isso, queridos? Deus, ele não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de decência. Deus é um Deus organizado. E assim Ele organizou a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico diz assim: a natureza da igreja neotestamentária. Já que eles dizem que estão vivendo a igreja primitiva, vamos ver essa natureza da igreja primitiva. Primeiro, ela é um organismo. A leitura diz: se a natureza da igreja neotestamentária, sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e língua. Não há acepção de pessoas. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou um desvio do Evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. A repulsa dos sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que pelo zelo pelo Evangelho. Glórias ao nome do Senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui e eu quero destacar nesse ponto que a igreja, ela existe apesar de uma construção arquitetônica. A igreja, ela existe. Eu coloquei aqui aquilo que nós chamamos de igreja universal e igreja invisível. Apesar de uma estrutura arquitetônica, física, a igreja, ela existe. Mas como eu falei ainda agora há pouco, isso não anula,
não proíbe construir-se os templos. E aqui no final, a revista mais uma vez destaca o porquê, qual a motivação, o que leva essas pessoas a terem esse estilo de vida, desculpa, de não desejarem mais estar congregados. Eles dizem que é o sentimento da insubmissão. Além desse sentimento de insubmissão, queridos, eu destaco mais outros motivos aqui. O que eles querem é a sensação de liberdade. Além de serem insubmissos, não estar submisso à liderança, não, eles não querem líderes, eles não querem alguém dizendo ali o que eles devem fazer, lógico, com base na palavra, eles não querem isso, serem orientados, serem conduzidos, serem alertados, eles não querem isso, são insubmissos. Eles querem ser o dono de si, o líder de si. Né? Outra coisa é essa sensação da liberdade. Imagine um funcionário numa empresa, tem ali o seu encarregado, mas diz assim, rapaz, faz o que tu quiser aí, eu não vou te dar ordem, eu não vou te orientar, faz o que tu quiser. Aí esse funcionário vai chegar a hora que quer, vai fazer o que quiser, sai na hora que quiser, vai no dia que quiser. Eu pergunto, isso é ruim ou isso é bom? Na lógica da visão do funcionário, isso é bom, mas para a empresa é bom? De maneira nenhuma. Mas querendo ou não, a frouxidão que esse encarregado deu para esse funcionário gerará no funcionário esse sentimento de liberdade. E é assim que os desigrejados se sentem. Esse sentimento de liberdade, livres, soltos. Mas não é assim, queridos. Nós temos regras, nós temos parâmetros, nós temos limite, tudo isso estabelecido pela palavra do Senhor. Líderes que Deus destacou, Deus capacitou, Deus separou, ungiu para que viesse conduzir o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa, queridos, e eu acredito que é um dos principais motivos que levam as pessoas a serem desigrejadas, é a questão financeira. Pasmem, queridos, pasmem. Todos aqueles que são desigrejados são pessoas que não dizimam, não acreditam que o dízimo é bíblico, e desestimulam outros a dizimar. Pasmem. E eu acredito esse ser o motivo mais forte, queridos. Além deles não quererem se submeter à liderança, serem submissos, ter o sentimento de liberdade, eles não são contribuintes da obra do Senhor. São aversos ao dízimo e à oferta. E eu acredito esse ser é um dos principais objetivos que leva essas pessoas a viverem assim. Não ter mais o compromisso, a responsabilidade de estar ali separando 10%, devolvendo para o Senhor Jesus Cristo. Então, para mim, esse é um dos motivos que leva as pessoas a serem assim. Então, note, a igreja ela é um organismo. A parte do templo, a igreja ela existe e ela é um organismo vivo. Tem um cabeça, e essa cabeça tem o seu corpo, e esse corpo é constituído por membro, que é as pessoas. Imagine o meu dedo fora do meu corpo. Vai resistir? Não vai, querido. Ele tem que estar inserido no corpo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando, além dela ser um organismo, ela também é uma organização. A leitura diz: os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização. Como a lição mesmo diz aqui, função sem forma e a igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos por parte aqui.
Não podemos negar que existe a igreja à parte do templo. Mas essa igreja ela precisa ser organizada. E eu estava falando agora há pouco que Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. O corpo esse constituído por membros. Se nós tomarmos como base o corpo humano, meus amados, é tudo muito bem organizado. É cada membro no seu devido lugar, é cada membro exercendo a sua função para o qual foi ali criada por Deus, é tudo organizado. Ora, se um corpo humano reflete a igreja de Cristo, que tem Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo, por que esse corpo espiritual seria desorganizado? Não faz sentido. O corpo humano é muito bem organizado. De igual modo a igreja, que é o corpo de Cristo, ela também é organizada. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando, a igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo, ou seja, de líderes, formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores, mestres. Isso está em Efésios 4:11, Atos 6, do 1 ao 6, Atos 14, 23. Essa mesma igreja possui o seu código doutrinário e disciplinar. Então veja, como a igreja ela está organizada. Em cima, líderes, como destaca aqui a nossa lição, líderes, tinha o ensino, tinha a doutrina e a disciplina, a correção. Veja como Deus organizou a sua igreja. Líderes que vão ensinar o povo, vão orientar o povo, mas também ter autoridade para corrigir, como diz aqui, disciplinar, trazer a correção, trazer a instrução, para que o povo ande sempre dentro da vontade do Senhor. Então, como uma organização, existem essas três coisas, líderes, doutrina, ensino e a correção. Tem até a disciplina, a disciplina para aquele crente que está andando de desacordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Continuando, meus amados, ninguém vivia no passado, ninguém vivia isoladamente e da maneira como queria. Isso está em Hebreus 10, 25. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, que foi o texto que eu li logo lá no início, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbítero, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Eu digo até que é uma anátema. Eles não querem refletir a igreja do passado, porque se os desigrejados hoje quisessem realmente refletir a igreja do passado, eles seriam como nós. Tinha ali o líder que orientava, eles, como eu li Tiago, ele disse o que deveriam fazer, o que não deveriam fazer. É tudo muito bem organizado, queridos. Não é solto, não é a Deus dará, não é cada um faz o que der na telha. Não existe isso. Que igreja é essa? Seria uma verdadeira bagunça. Quando a gente vai para o Velho Testamento, e eu não sei agora a referência, mas se não me falha a memória, no tempo dos juízes lá, a Bíblia diz que cada um fazia segundo o intento do seu coração, mas aquilo era mal diante dos olhos do Senhor. Não é certo diante do Senhor cada um fazer aquilo que bem achar, porque existe a palavra do Senhor para nos orientar, e existe homens e mulheres que Deus destacou para orientar o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu destaquei mais algumas situações que diz assim: Deus é Deus de ordem e não de desordem. Imagine, irmãos, como seria uma igreja dessa, cada um fazendo o que bem entendesse, cada um fazendo o que desse na telha. Seria uma verdadeira bagunça. E Deus não é um Deus de desordem, Deus é um Deus de ordem. Outra coisa, deixar de ouvir
a correção pela palavra é ter a certeza de ser sabotado pela consciência da autojustificação. Algum tempo atrás, Deus me deu o entendimento da seguinte maneira: da necessidade de congregar, da importância de se congregar. Porque a palavra, ela mesma diz que é como uma espada que corta, que tira aquilo que não presta. Quando eu vou à igreja, ao templo e ouço a palavra do Senhor, aquilo vai me corrigindo. A palavra vai me moldando, vai trabalhando em mim. Se eu deixo de ouvir a mensagem, a palavra, o ensino, a orientação, a correção, devido ao meu coração corrompido, queridos, a minha mente vai começar a viver a autojustificação. Eu considero a Bíblia como um espelho, queridos. A Bíblia como um espelho. Quando eu olho para esse espelho, o que é que a Bíblia diz? Que eu sou um pecador, que eu não merecia o amor de Deus, não merecia o céu, salvação. A Bíblia diz que por esforço meu próprio, jamais eu conseguiria chegar ao céu. A Bíblia vai me dizer que para eu ser salvo, alguém teve que morrer, e nesse caso foi o próprio Deus encarnado. Imagine todas essas verdades, eu ouvindo, o espelho, essa realidade dentro de mim. Mas se eu tiro esse espelho, se eu deixo de congregar, essas verdades vão deixando de ser ouvidas por mim. Pelo meu coração corrompido, eu vou viver o inverso disso agora. Eu não vou mais me achar pecador, eu não vou mais me achar indigno do amor de Deus, mas digno do amor de Deus. Então eu vou viver agora o contrário, porque existe em nós, queridos, uma consciência de autojustificação. Por exemplo, um exemplo claro aqui para nós, no Jardim do Éden, Deus chega para Adão e diz: Adão, o que aconteceu? Senhor, a mulher que tu me deste, ele não reconhece ele como um pecador, como aquele que tinha errado. Ele joga a culpa nos outros, então ele está se auto-justificando. Nessa mesma cena do Jardim do Éden, eles fazem o quê? Roupas de folha de figueira para encobrir a sua nudez. Eu chamo aquilo também de auto-justificação. O homem tentando prover para si, tentando prover para si o recurso, a saída, o escape. Isso é a autojustificação. Então o ser humano ele tem essa capacidade de autojustificar-se. E isso fica mais intensivo, mais forte, quando ele deixa de ouvir a palavra do Senhor. É por isso que eu escrevi aqui para nós dizendo isso, queridos. Deixar de ouvir a palavra, ou a correção pela palavra, é ter a certeza de ser sabotado pela consciência da autojustificação. Quando eu deixo de ouvir a palavra, a minha consciência vai me autojustificando. Isso é a queda. Isso é a bancarrota. Porque nós sabemos, pela revelação da Escritura, que nós somos dignos do amor de Deus, do céu, da salvação. A única coisa que nós somos dignos, queridos, é da condenação. Pode perguntar para qualquer um daqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, que vivem no pecado, na iniquidade. Eles acham que são dignos do céu, quando na verdade não são. E nós podemos incorrer exatamente nesse erro. Então, cuidado, querido amigo, você que está me vendo nessa videoaula e que está vivendo essa realidade do desigrejado. Você está indo por um caminho sem volta e tem como final dele o abismo. Cuidado, querido, cuidado, muito cuidado. Vamos aqui para o terceiro tópico da nossa lição, meus amados. Terceiro tópico da nossa lição: a importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. A leitura diz: a igreja é a família de Deus. Isso está em Efésios 2,19. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como o cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regra
às quais devem se submeter, que é isso que o desigrejado não quer. Nós estudamos sobre pessoas que são aversas a todo tipo de lei. Eu esqueci agora o termo. Eles não querem se submeter à lei, eles não querem estar dentro de um limite, dentro de uma regra. É assim que o desigrejado quer viver. Continuando, os verdadeiros cristãos, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar a Jesus Cristo como Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a interação do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Não devemos ser igrejas sem sermos antes uma família. Nesse aspecto, a igreja deve disciplinar seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Bendito seja o nome do Senhor. Então note, além de sermos o corpo de Cristo, nós somos a família de Cristo. Que família é essa que quer estar distante um dos outros? Que família é essa que quer se distanciar ao invés de se aproximar, e nessa aproximação haver ali comunhão, crescimento espiritual, adoração ao Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Que mentalidade é essa que está na cabeça dessas pessoas, querido, que nós realmente não conseguimos entender? Quando nós paramos para pensar, não faz sentido o que essas pessoas estão vivendo. E não é, queridos, de fato, não é da vontade do Senhor. A nossa lição vai dizer aqui que esse aspecto da igreja estar reunida, ela também proporciona disciplina, ela fomenta a comunhão uns com os outros. Me diga se na mentalidade de um desigrejado, o Salmo 133 vai fazer alguma diferença. Que o que diz lá o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Para viver em união é necessário estar perto, é necessário estar junto, é necessário agregar, que não é o que os desigrejados querem, eles querem desagregar. Como nessa desagregação haverá essa comunhão que a Bíblia tanto assim exprime e deseja que aconteça? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Veja, tentando agora imaginar a seguinte situação. Como seria difícil para um novo convertido? Ele estava no mundo, desfrutando do mundo. A fé brotou no seu coração, os olhos espirituais dele se abriu. Ele agora é crente, novo convertido, mas não tem um local para ele congregar. Não tem pessoas para ele se aconselhar, buscar o recurso, a orientação. Imagine, irmãos, como seria uma realidade dessa. Não dá nem para pensar, querido. Não dá para imaginar uma situação dessa, uma cena dessa. Mas é assim que os desigrejados imaginam que é. Quando na verdade não, queridos. Não faz sentido. Estaria perdido um novo convertido desse. Por isso há a necessidade de uma igreja, de um templo, de um povo estar congregando. Porque ali, como disse aqui a nossa lição, tem um sentimento de irmandade, respeito, reconhecimento mútuo. Bendito seja o nome do Senhor. Tem alegria, tem comunhão, tem amor, tem compreensão, tem ajuda, tem tudo, meus amados. Tudo na igreja, tem tudo o que o povo de Deus precisa. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, o segundo tópico, o subtópico dessa lição diz: a igreja como testemunha da salvação. A leitura diz: se por um lado o apóstolo chamou a igreja de família de Deus, por outro esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada. Abre aspas, diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades nos céus. Deus criou a igreja
com o propósito de ser uma família cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A razão de existir, da igreja existir, além do fato de promover a adoração, companheirismo e interação, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro das quatro paredes, bendito seja o nome do Senhor. Então veja, o apóstolo Paulo não somente disse que a igreja é a família de Deus, mas estabeleceu, orientou o propósito da igreja, a razão de ser da igreja. Ou seja, a igreja ela tem uma missão, ela tem um propósito de ela existir. Esse tópico chama atenção para a realidade que nós estamos vivendo hoje, que a igreja ela está se trancando nas quatro paredes, ela está se reservando a estar dentro das quatro paredes, e dentro das quatro paredes ela não conseguirá executar a sua missão, que é difundir o Evangelho, pregar o Evangelho, espalhar o Evangelho, a boa notícia. Deus, além de estabelecer a sua igreja para adorá-lo, Ele estabeleceu a sua igreja também para propagar o Evangelho do Senhor. Aqui fica, como nós poderíamos dizer, um puxão de orelha para nós, queridos. Não podemos viver apenas no conforto deste templo, acomodados dentro deste templo. Não, a igreja ela foi chamada para cumprir uma missão, pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Evangelho que traz salvação, bendito seja o nome do Senhor. Eu destaquei algumas coisas aqui dizendo assim: quantas igrejas estão perdendo sua razão de ser? Ou seja, qual é a razão de ser de uma igreja? Adorar e servir. Esse servir é trabalhar, levar adiante o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para se tornarem apenas mais uma opção de entretenimento, glória a Deus, de rotina, algo para sair da rotina. Então, nessa ânsia das igrejas, do povo, estar reunido no templo, nesse apego ao templo, as igrejas elas estão perdendo a razão de ser. Elas não estão mais adorando a Deus como deveriam adorar, elas não estão mais cumprindo a sua missão, que é levar adiante a palavra do Senhor, e estão se tornando o quê? Apenas mais uma opção de entretenimento. É show para cá, é show para ali, é show para acolá. São mensagens mundanas, de prosperidade, mensagens apenas de cura. Não tem mais confronto, não tem mais mensagem que aponta para o céu, não tem mais mensagem que revele a realidade do inferno. Não tem. Países lá fora, queridos, a igreja vive até de piqueniques. A vida dela está fazendo piqueniques, Virou um clube. Igrejas estão virando clube, um momento de recreação, de distração, de entretenimento. E essa não é a realidade da igreja. A realidade da igreja é adorar a Deus e manifestar o sobrenatural de Deus na face da terra. Então, queridos, nós saímos de uma realidade que pessoas desestimulam outras pessoas para não estarem congregados, e vamos para uma outra realidade, esse apego excessivo a estar ali dentro, nas quatro paredes. Isso também é prejudicial. Eu chamo de os extremos. Um está muito apegado ao templo e o outro não quer saber do templo. Nós precisamos viver o meio termo, estar sim congregados, mas ao mesmo tempo ir lá fora e pregar para as outras pessoas, para cumprir a nossa missão como igreja. Amém? Nós vamos aqui para a conclusão
da nossa lição, que diz da seguinte maneira: nesta lição, vimos como os desigrejados pensam, como eles agem em relação à igreja. Acredita ser possível ser igual à igreja do passado. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. Foi o que nós vimos que não é verdade. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar ao Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Bendito seja o nome do Senhor. Então não caia, querido, aqui é o meu conselho, não caia nesse engodo de Satanás, não caia nesse ensino falso do desigrejado. Nós precisamos sim estar congregados, estar unidos, adorar ao Senhor como o corpo do Senhor, mas também cumprir a nossa missão, que é levar o Evangelho de Cristo adiante. Amém? Espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Fique na paz do Senhor. Até a próxima lição, permitindo Deus. Amém e amém.